Bom, pessoal, bom dia. Né? Como a gente já vinha conversando aqui, esperando um pouco o pessoal chegar, essa é a nossa primeira aula de retomada das atividades nessa modalidade remota, né, com a volta do semestre. Sejam bem-vindos, espero que todos estejam bem, certo? Como tem aí na imagem, né? Respire fundo, né? Sorria, vamos nessa, vamos tentar aí reativar os nossos esforços de formação na engenharia civil, beleza? Então, a aula de hoje, ela tem um propósito bastante específico, né? E é justamente a gente ter uma visão de como será essa retomada das atividades, né? De como será a dinâmica dessas atividades, como é que vai ser como é que vai ser a contabilização de presenças, a nota que a gente vai ter, que trabalhos a gente vai precisar desenvolver para que a gente conclua essa disciplina, né, com o maior conhecimento possível sobre essas questões iniciais da engenharia, né, no tempo que a gente tem disponível e na forma que a gente tem disponível. Beleza? Então, a gente está gravando, são 8 horas e 20 minutos aqui da sexta-feira, né? Está começando o nosso fim de semana. Essa aqui é a live de aquecimento para as lives de mais tarde, né? Então, saúde e juízo para mais tarde também, tá? Bom, como é que vai ser a nossa disciplina, certo? Primeiro, eu gostaria que a gente resgatasse aonde a gente chegou, né? Qual foi os nossos primeiros contatos? Na verdade, a gente teve 3 aulas, sendo 2 delas no modo presencial. Então, no começo do semestre, a gente teve a primeira semana de integração e ambientação, que não teve a aula. A gente teve o carnaval depois, aí teve a nossa primeira aula de fato, no dia 28. E como teve a visita do MEC, eu estava um pouco atabalhoado, a gente não fez a nossa reunião, tá? E fez a última reunião no dia 13, véspera dessa suspensão, né, desse restart, desse reset que a gente está dando aí, de certa forma, na nossa vida. Então, basicamente, a gente teve 2 aulas presenciais, né? A primeira aula que falou de questões gerais, na segunda também foi uma conversa bem mais flexível, mas, no entanto, a gente conseguiu conversar sobre diversas características inerentes à engenharia, né? Então, falamos um pouco sobre viabilidade econômica e técnica necessária a todo projeto de engenharia, um pouco de visão sistêmica, trabalho em equipe. Teve nosso colega que queria ser arquiteto e acabou virando aqui estudante de engenharia, então a gente conversou um pouco sobre isso, não sei se vocês lembram. Eu até falei que a engenharia ela tem uma maior preocupação com o espaço ocupado, ou seja, com os elementos construtivos, então pilar, a viga, a laje, a estrutura da edificação, as instalações, os pisos, enfim. E o arquiteto ou a arquiteta, ela vai estar mais preocupada com o espaço não ocupado, porque é aquele espaço não ocupado que vai permitir que as atividades humanas sejam desenvolvidas ali, né? As atividades no modo geral, né? E vai projetar esses espaços de modo que a gente possa dar essa ação, né? Bom, sim, sim, o Safadão. Então, assim, vocês ainda estão lembrados, né, dessa essa era pré-pandemia que a gente começou aí no início do ano. E teve uma atividade EAD justamente naquela semana de transição, em que a gente estava falando um pouco, a gente estava
Na dia 13 foi a sexta-feira suspensão das atividades. A gente teve as atividades suspensas no dia 16, dia 17 ninguém estava mais fazendo nada. Então, 13 de manhã eu estava trabalhando, 13 de tarde teve uma reunião, 17 todo mundo em casa. E como ficou ali num limbo, a gente não sabia exatamente como é que ia ser, quanto isso ia demorar. A gente começou com uma ideia de que seria possível, talvez ali 15 dias, um mês, fazendo essa modalidade EAD, e infelizmente não foi só isso, não está sendo só isso, na verdade. E aí eu mandei dois textos para vocês sobre a origem da engenharia, que correspondem aí à questão dos fundamentos de engenharia. Aí foi feito o exercício, aí essas foram as 3 aulas que a gente contabilizou na nossa disciplina, beleza? Então, só resgatando um pouco aí sobre o que a gente acabou podendo desenvolver durante esse começo de semestre. E, finalmente, a gente chega ao dia de hoje, né? Estamos aqui, infelizmente, a gente não pode estar fisicamente próximos, mas espero que vocês, assim como eu, estejam, né, com a esperança e a determinação necessárias para reverter esse momento, né? Que a gente possa caminhar junto. E eu espero que vocês estejam igual a mim, ó. Pensa na animação, acordando aí 8 horas da manhã, né? Que nem o nosso colega. Pela primeira vez em 4 meses. E aí, vamos nessa? Bom, pessoal, eu vou já falar sobre a forma de avaliação, tá, Júnior? Eu vou apresentar aqui mais ou menos o plano e aí a gente faz os acertos e as dúvidas, beleza? Então, assim, eu espero que vocês estejam nesse melhor espírito de que a vida, né, precisa retomar. Ainda não estamos nas condições ideais, mas, como já dizia o poeta, né? Você precisa ser resiliente, né? Ter a capacidade de se levantar quantas vezes forem necessárias, apesar das adversidades, né? Eu tenho muito essa questão comigo, né? A vida nunca me foi fácil desde sempre, e eu estou aqui, estou resistindo, e eu me nego a me entregar, né? Bernardo, não se preocupe. A única coisa que eu tenho certeza é que eu não estou aqui para atrapalhar. Eu sou do estilo, se eu não puder ajudar, eu saio do meio. Mas atrapalhar não vai ser comigo que vocês vão ter isso, não, certo? Então vamos lá. O que é que falta para a gente concluir a disciplina? E aí eu errei, né? Peguei o slide aqui de base lá da outra disciplina do quinto semestre, que a gente teve reunião ontem. O que é que falta a gente concluir? A gente falta concluir essa questão das atribuições profissionais da engenharia civil, né, nosso campo de atuação, conhecer melhor essas diferentes, diferentes ramos da engenharia civil, certo? E aí a gente teve aquele podcast, né, a gente gravou aquele com muito carinho para vocês, teve a entrevista com o Washington, teve a entrevista com a Ivelise Strasberg, teve a entrevista que o Alan fez com o professor Osni, o Carlos Davi que fez com o Lucas Façanha. Essa semana ele fez outra e a gente postou sobre a vivendo de pesquisa, né? Eu espero que vocês possam ter acompanhado aqueles podcasts, até porque esse primeiro módulo é bem aqueles podcasts, né? Não sei se vocês lembram, mas o nosso plano inicial era que a gente fosse ter 5 aulas com 5 professores diferentes. Cada professor da nossa universidade, de uma área diferente da engenharia, ia lá ter um momento com vocês, palestrar sobre como era aquela aula, aquela área, né?
Então, por exemplo, o professor Alan ia falar sobre recursos hídricos e saneamento, o Carlos Davi ia falar sobre estruturas, a, o Jorge ia falar sobre transportes, a gente estava em suspensão ainda com relação ao pessoal que ia falar sobre geotecnia, porque a gente estava com a professora Carla saindo da universidade e aí precisaria contratar outra pessoa. E a Heloína sobre a questão dos materiais, enfim, a gente ia ver um relato de cada profissional sobre a sua área. Sendo que a área de construção civil ia ser representada por mais de uma pessoa. No caso, a Heloína se encaixa na construção civil, eu, né? Então a gente ia ter uma. E a professora Tatiane, então a gente ia distribuir aí. E eu, como já vou falar muito com vocês, eu ia convidar uma pessoa de fora, de qualquer maneira, para palestrar para vocês. Aproveitando dessa nova situação, a gente basicamente vai pegar pessoas que, né, dificilmente a gente conseguiria levar lá para Crateús, né, por causa de agenda, por causa do trabalho, é uma sexta-feira de manhã, e vamos continuar nessa modalidade de podcasts, né? Então, a gente já tem um podcast sobre sistemas prediais, já temos sobre geotecnia, já temos sobre recursos hídricos, saneamento e estruturas. Falta aí um pouco mais de construção civil e transportes. Então, esse primeiro módulo, pessoal, vai ser bem isso. Podcast ali de até 1 hora, tá? E para cada podcast vai ter um quiz com algumas perguntas para vocês responderem, que vai valer tanto para a nota como para a presença de vocês naquela aula, ok? Então, vai ser um podcast para cada temática. Um ou mais, né? Porque, no caso, construção civil, ela abrange uma, 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 uma gama maior aí de informações. Então, na construção civil, como a gente vai falar, então, eu vou verificar a possibilidade de um colega participar de uma gravação de vídeo, até para quebrar um pouco só a questão do áudio, né, no podcast, para a gente dar uma visão sobre a construção civil e vocês vão ver que ela meio que se subdivide em gestão e tecnologia da construção, que é a área que eu atuo, as disciplinas que eu leciono, a questão mais específica das tecnologias da construção e seus materiais, que é com a professora Heloína, vocês vão ter materiais 1 e 2 com ela, vai ter patologias, certo? E a questão dos sistemas prediais, que é com a professora Tatiane. Vocês vão ter eletrotécnica, instalações elétricas, é, projeto de instalações hidrossanitárias prediais, certo? E a parte do projeto de construção de edifício e gerenciamento comigo, certo? Além da engenharia econômica. Essa que seria as áreas ou sub-áreas da nossa construção civil, certo? Então, esse será o primeiro momento, certo? Esses conteúdos. E num segundo momento, a gente vai falar sobre os fundamentos da pesquisa científica, da metodologia científica, certo? Então, especificamente, nós vamos ter aí, ó, 5 dias com conteúdos relacionados às áreas de construção civil, estruturas, recursos hídricos, geotecnia e transportes, que vai ser basicamente esse nosso primeiro mês, e a primeira data está errada aí. Acabei de checar. Opa, tem alguém chegando aí. Essa nossa primeira data, na verdade, é a data do começo do semestre, mas efetivamente nosso período de trabalho dentro da disciplina começou hoje, 7. E aí nós vamos ter um mês, né, lidando com esses conteúdos, vamos entregar os quizzes, certo? E vamos entregar o trabalhinho correspondente a essa primeira parte. Então, acho que foi, deixa eu ver aqui quem foi que falou, nos ajude, né? Cadê? Pronto, Bernardo, ó, não vai ter prova. É uma ajuda? Não sei. Vão ser só trabalhinhos
porque é um processo bem formativo. Eu acho que eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, enfim, a gente teve pouca reunião, mas todo mundo sabe que eu não acredito muito em prova, certo? Eu acredito mais nos trabalhos, em situações profissionais que nos coloquem para a solução de problemas, não meramente uma prova ali de 2 horas com uma situação completamente delimitada. Enfim, confia em mim, rapaz, sou engenheiro. Você está desconfiando aí dessas outras questões porque não é engenharia, né? Brincadeira. E o segundo momento, pessoal, e aí o segundo momento é um conteúdo mais. Alô, meu Deus, muito desgraçado. Engraçado, rapaz. Que palavra é essa? Bom, e aí vai ter o segundo momento, e aí já vai ser um conteúdo mais, digamos assim, mais formativo do ponto de vista de realmente de desenvolvimento de uma disciplina com conteúdos, com fundamentos teóricos e de aplicações mais específicas do que aquela nossa primeiro bloco. Nosso primeiro bloco é mais uma visão geral, certo? E em sendo isso, a visão geral está muito atrelada às experiências pessoais das pessoas que vão nos conceder as entrevistas. Então, se você for perguntar para uma pessoa recém-formada o que seria sua área de atuação e uma pessoa que já tem 30 anos, você vai ter bastante diferença naquele relato, né? Então, é uma questão muito particular de vivência e além, claro, obviamente, das atribuições técnicas daquela área, segundo o CONFEA, segundo o CREA. Mas essa segunda não, essa segunda já é realmente uma disciplina de conhecimento bem específica. E essa disciplina de conhecimento que chama metodologia científica, ela é imprescindível para toda a formação acadêmica de vocês, no mínimo no que se refere ao desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, certo? Inclusive, nós vamos ter um trabalhinho nessa segunda parte, em que vocês já vão aplicar essas questões aí de método científico. Então, para ser bem simplificado, né, o método científico, a visão científica, a base científica tão questionada e tão evocada nesse momento de pandemia, pode ser que alguém não tenha o fundamento ali, o que realmente se quer dizer por ser um conhecimento científico, enfim, é essa visão da natureza do conhecimento científico, o processo de desenvolvimento dos. Vou já comentar, Davi, dos conhecimentos científicos, como é que a gente faz para dizer que um conhecimento é científico, e já que a gente está falando conhecimento científico, esse adjetivo científico, ele significa uma série de coisas e está implícito nessa conceituação, né, que existem outros tipos de conhecimento, e realmente existem, a gente caracteriza pelo menos 4 tipos de conhecimento, né? Há uma discussão se são 5, né? Então, conhecimento popular, conhecimento religioso, conhecimento filosófico e conhecimento científico são as 4 formas clássicas de se conhecer, digamos assim. E há uma quinta que seria o conhecimento das artes, né? Que também não é tão consolidado, mas nós vamos conhecer todos esses conhecimentos e ver como cada um olha para o mesmo problema, para uma mesma realidade, sob uma diferente ótica, para que a gente possa realmente afirmar que a gente está fazendo ciência ou não. Tá? Vamos já falar aí das questões de como serão entregues os trabalhos, beleza? E aí, pessoal, nesse momento, a coisa mais importante que nós vamos carregar desse bloco, de maneira prática, digamos assim, como a gente se comunica dentro da academia, dentro da ciência, certo? Como é que a gente escreve, como é que a gente normaliza os trabalhos que nós vamos entregar
nessa disciplina e nas futuras disciplinas, certo? Então, é basicamente essa segunda parte. A nossa segunda parte é se preparar para conhecer os diferentes tipos de conhecimento e, quando a gente estiver dizendo que está fazendo um conhecimento científico, como é que a gente vai apresentar esse conhecimento científico, certo? Então, a partir desse primeiro bloco, vocês poderão carregar para todos os trabalhos de todas as disciplinas do resto do curso essa noção de como se deve apresentar um trabalho, de como se deve fazer esse trabalho, certo? Então não vai ter mais desculpa de que, eu copiei e colei e não sabia que isso era plágio. Não vai ter mais essa desculpa, mas nós vamos aprender como é que é possível fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês vão ver que isso é possível. Só que a gente vai precisar apresentar da maneira adequada e dizer que isso é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí vai ter a maneira adequada para que a gente possa fazer isso, beleza? Quer dizer, professor, que tem uma forma da gente fazer um trabalho Ctrl+C, Ctrl+V dentro da academia, sem ser considerado plágio? Não, não é o trabalho, certo? Mas o seu trabalho conter Ctrl+C, Ctrl+V, beleza? Não é só você xerocar o trabalho do colega e dizer que copiou dele, né? Então, o propósito desse segundo bloco será isso, certo? E os demais professores, eles vão cobrar isso de vocês, que vocês saibam apresentar adequadamente um trabalho, beleza? Então, vai ser essas 5 aulas aí, certo? Do nosso segundo bloco. Vou já falar dos trabalhos. Então, como é que vai ser a dinâmica, pessoal? Nós vamos ter essas 2 reuniões online, né? Então, essa é a primeira, que vão ser gravadas e disponibilizadas para quem não puder assistir ao vivo, né? É sempre melhor que possa assistir ao vivo, porque você pode interagir, tirar dúvidas, né? É isso aí, Bernardo. Ctrl+C, Ctrl+V, mas aí você vai. Tudo na vida, né? Todas as escolhas, elas têm os benefícios e os ônus, né? É possível fazer isso? Né? Mas se você fizer isso de maneira integral, não vai ter o mesmo impacto e a mesma avaliação e visão de quem não vai só no seu Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, calma, não é assim. Eu estou dizendo que é para copiar um trabalho, estou dizendo que é para saber utilizar-se de outros trabalhos para construir o seu trabalho, beleza? Então, nós vamos ter essas 2 reuniões, galera. Elas vão ficar lá o link, todos os vídeos, tudo que a gente precisar assistir nessa disciplina vai. Noemi, eu vou te explicar já já, certo? Então, assim, tudo que a gente for fazer, que tiver alguma mídia de visualização ou de escuta, vai ser via YouTube. Eu acredito que o YouTube seja uma ferramenta mais. O custo-benefício melhor para todos aqui, né? Você pode carregar ali, né? É uma ferramenta de streaming que você pode carregar e depois continuar do ponto que você parou. Você consegue, não estou numa internet legal, vou ali em alguém e consegue baixar no teu celular, assistir, enfim. Eu acho que é uma mídia mais apropriada, então todos os conteúdos, sejam de áudio ou de vídeo, vai ter um link do YouTube. Vai ser naquele canal, certo? Aquele canal da coordenação, porque esse projeto que nasceu com a ideia de fornecer os conhecimentos, fornecer algum tipo de atividade para vocês lá naquele começo da pandemia, os demais professores gostaram e abraçaram a causa, então cada um tomou para si uma área e eu vou trazer uma pessoa que eu considero importante, especialista, é, e, e aí a gente está trabalhando nesse sentido. Então, meio que esse podcast Introdução à Engenharia que eu inventei para vocês foi tomado como um projeto do curso, é tanto que, inclusive, os primeiros vídeos que eu postei, que estava na minha conta pessoal, foi migrado também para a, o canal da coordenação, virou um projeto mais institucionalizado, beleza? Mas todos os links, Noemi, de toda a atividade que a gente for desenvolver, vai estar no SIGA.
Vai estar lá, aula tal, de dia tal a dia tal, para você responder o quiz. Esse é o link. Se tiver alguma mídia de leitura associada, vai estar lá a mídia de leitura associada, principalmente no segundo bloco, né? Porque no segundo bloco não vai ser muito nessa dinâmica de entrevista. Nicolas, canal do YouTube da Coordenação de Engenharia Civil. Só botar lá Engenharia Civil, UFC Crateus, que você acha ele. Mas não se preocupe, você vai ter os links tudo lá organizadinhos no SIGA e aí você vai ser direcionado. E aí, se você quiser seguir ou não, aí fique à vontade, certo? Então, essas aulas em vídeo e em áudio, faltou aí áudio, porque esse primeiro momento a gente já tem algumas coisas gravadas em áudio. Os slides com os conteúdos, vou deixar sempre leituras complementares, e aí é uma coisa facultativa, né, para vocês ampliarem aí um pouco o que foi trabalhado. Vai ter um fórum de discussão e de tira dúvida lá no SIGA, e aí vocês vão ter que entregar sempre, toda sexta-feira, que a gente libera o material. Vocês vão ter até 3 dias, então a aula é na sexta, até segunda-feira você pode entregar esse quiz, porque, enfim, você vai ter a sexta, sábado, domingo, segunda para assistir, e os trabalhos para entregar. Note o seguinte, nossa aula presencial ela é de 2 horas, tá? Mas nenhum dos conteúdos que a gente vai postar por aula, certo? Vai ser superior a 1 hora, no máximo 1 hora e 10, certo? Por quê? Porque nesse formato é 100% conteúdo. Na sala de aula, vocês perceberam que eu gosto de brincar, a gente vai conversando, e, enfim, às 2 horas, né, vai ter o mesmo conteúdo, mas de uma forma menos pedante, do que você colocar um fonezinho, sentar na frente do computador e ficar 2 horas assistindo algum vídeo. Então, não vai ter isso, certo? Vai ser em torno de 1 hora cada aula que vocês vão precisar, cada sexta-feira. Note-se que quando a gente passar na modalidade de aula, em vez de entrevista, as aulas não vão ser um vídeo só, certo? Você vai receber ali 4 ou 5 vídeos de 10 minutos, que no conjunto é o conteúdo da aula X. Até para praticidade também. Eu estou olhando aqui, são 10 minutos esse vídeo, eu vou assistir agora porque eu tenho 10 minutos. Depois eu vou ali, esse aqui é um vídeo de 17 minutos, vou salvar ele aqui, estou pegando um transporte daqui para ali, vou assistir, enfim, certo? E os trabalhos, vou já explicar para vocês os trabalhos, vou só mostrar aqui como é que está essa nossa organização, e depois a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Vamos ter essas 2 lives no dia 7, que é hoje, e no final da disciplina, dia 30, em que vocês vão apresentar esse trabalho final, que eu vou já explicar para vocês. E também vou explicar para vocês como é que vai ser a dinâmica de apresentação, certo? Bom, cada aula, pessoal, que tiver vídeo e conteúdo, vocês vão ter no primeiro slide, após a capa. É mais ou menos isso, Bernardo. Bom, então, assim, na parte 2, em que vocês vão ter aulas, né, conteúdo, não no formato de entrevista, como a gente pretende no primeiro bloco, o segundo slide que você vai receber a agenda daquela aula. Aqui está um exemplo da disciplina de projeto de construção de edifício, até porque eu ainda não fiz as aulas de vocês, que é no segundo bloco. Estou gravando e estou editando, na verdade. Então, por exemplo, lá eles receberam. A aula de hoje é processo de projeto. Aí tem lá, processo tradicional, que é o conteúdo 1. É o vídeo 1 de 5, está aí o link do YouTube, o número dos slides correspondentes, que está nesse conjunto de slides, e o tempo que você vai gastar para assistir esse vídeo, certo? Modelagem da informação da construção, vão ser os vídeos 2, 3 e 4, tá aí os links, você clica, vai lá para o vídeo. Quais são os slides correspondentes a cada conteúdo e o tempo para cada vídeo. Da mesma forma, vocês vão receber sobre metodologia científica, que é o que vai ser desenvolvimento de conteúdo realmente, certo?
aquele conteúdo de disciplina, de carreira, digamos assim. Então, essa é a forma que a gente vai ter. E isso também vai estar da mesma forma lá no SIGA, para que a gente não se perca, certo? Aqui também eu ainda não coloquei lá o material no SIGA de vocês, porque eu estou gravando, mas aqui está um exemplo da disciplina de projeto de construção de edifícios. Então, você vai ter lá no SIGA a descrição do conteúdo, os links e do tempo correspondente e os slides. E, obviamente, o slide está lá, o slide aula 11. Aí, quando você abrir o slide da aula 11, você vai ter no segundo slide a descrição do conteúdo, que é igual à descrição que está no próprio SIGA. A gente fica, assim, bem organizado e bem esclarecido, para não se perder aí. Até porque, pessoal, vai depender muito da gestão do tempo de vocês, da organização de vocês, da decisão de vocês de qual vai ser o melhor momento de acompanhar esse conteúdo, né? Então, às vezes, de manhã, para mim, na hora da aula é ruim, porque eu estou em casa e eu tenho que ajudar a minha mãe ou meu pai em algum serviço doméstico, ou eu tenho alguma responsabilidade, eu prefiro assistir à noite, eu prefiro assistir de madrugada. Teve nosso colega aí que, pela primeira vez em 4 meses, acordou de manhã cedo, né? Então, a pessoa assiste lá de madrugada, né? E aí se adequa com a sua melhor performance, beleza? Bom, além disso, está lá no fórum, e aí aqui já é o fórum da disciplina de vocês, um fórum para o módulo 1 e um fórum para o módulo 2. Vão colocando aí todas as dúvidas, todas as questões que vocês acharem pertinentes para a gente ir, né? Eu vou monitorar esse fórum, eu vou respondendo, os colegas podem responder, para que a gente socialize, né, disponibilize todo esse conteúdo. Uma coisa importante, se a gente vê que a dinâmica está um pouco dificultosa, a gente pode marcar qualquer outro dia, claro, no horário da nossa disciplina, uma reunião como essa, tentar interagir de maneira mais rápida, né? Mas vamos usar esse meio aí como de formalização desse tira-dúvidas, porque aí todo mundo vai poder. Deixa eu ver lá se tem alguém que já perguntou a dúvida que eu tenho e já está solucionado lá com o professor e etc. Beleza? Estão ouvindo aí, pessoal? Até agora tudo ok? Show de bola. Para frente. Aqui, pessoal, é como a gente vai receber as presenças, certo? Vai ser 2 lives, né? Cada live vai valer 2 presenças, né? A gente já teve três dias no período presencial, entre aspas, que já foram 3 presenças ali, no caso, 6 presenças, perdão. Vai ter a entrega de lista de exercício, tá? E, opa, certo? O quiz, então, cada aula daquela vai ter um quiz associado, são 5 quizzes do primeiro módulo e 3 quizzes do segundo módulo, certo? Está lá no nosso plano de disciplina. E o trabalho final, né, que vai ser 4 presenças aí para completar as nossas 32. Sim, sim, Júnior. Sim. Como vai ser a chamada na live? Na verdade, live, Noemi, é o nome que o pessoal usou para essa reunião virtual que a gente está fazendo. Para mim é reunião virtual, né? Para mim seria a reunião virtual, né? Eu não sei porque o pessoal chamou de live, certo? Então, leia-se live e reunião virtual. São 2 reuniões virtuais, a gente está fazendo a primeira hoje, tá bom? A lista que eu passei vai contar? Vai sim, né? Aquela do dia 20, né? Nem todo mundo entregou. Então, eu vou reabrir a atividade, né? Da origem e evolução da engenharia, e vocês vão ter o prazo até a próxima sexta para repor quem não tiver feito essa tarefa, certo? Quem fez já está com a semana de folga. Por isso que eu não coloquei conteúdo.
Sobre a presença que a gente vai fazer, eu vou já dar tipo uma chamadinha aqui, só para a gente registrar esse momento, certo? E aí, as presenças das outras aulas, que vão ser assíncronas, pessoal, é a entrega do quiz, como eu falei para vocês. Sexta-feira que vem vai estar liberado lá uma aula e vai ter um link com um quiz, certo? Um quiz de no máximo 10 perguntas, né? A maioria delas de marcar. Você vai lá e responde aquele quiz e já vai valer a sua presença e vai contar para a nota, certo? Você vai liberar a lista de novo. Eu acho que eu nem coloquei lista ainda, né? Eu vou liberar a lista, eu vou colocar a lista. Sim, o quiz é aquela atividade que já sai a nota no final. Entretanto, a nota de questões aberta, quando tiver, vocês vão receber um feedback individual, certo? Vai dar um trabalho do tamanho de um trem, mas é aquela história, né? São ônus e bônus e são esforços para que a gente possa fazer o melhor possível. No caso, trabalho para mim, né? Para vocês são 10 questões, vezes 52 são 520 para mim, né? Beleza? Esclarecido aí? Pronto, a lista, na verdade, não é lista aquela, Júnior Mota. Aquele é o trabalho que eu estou dizendo para vocês que eu vou liberar hoje de novo para ser entregue. Quem já entregou já resolveu esse problema aí. Aí vai contar com a terceira presença da parte que eu estou chamando de período presencial. Beleza? Então a gente teve duas aulas presencial que eu fiz a chamada com vocês. Aí teve esses dois artigos lá da origem e evolução e um trabalho. Noemi, eu posso fazer isso. Eu acho que tem, eu acho que eu já baixei isso, certo? E aí eu vou colocar um PDFzinho, vou mandar um PDF para vocês dizendo quem foi que já fez, quem não já fez. Mas, salvo engano, quem já enviou, se você clicar lá na tarefa, o que é que eu vou fazer? Eu só vou alterar o período de entrega da tarefa. Então, se você checar a tarefa, ela vai dizer, olha, você não pode mandar porque esse trabalho já foi mandado. Então, é porque você já resolveu sua vida com isso. Tá bom, Noemi? Mas eu vou checar. Se não for assim do jeito que eu estou dizendo, porque eu acho que é, eu mando um PDF dizendo quem já entregou. Até porque eu vou ter que ir contabilizando. Sim, Júnior, diz que já foi finalizado por causa do período. O que é que eu vou fazer? Quando terminar essa aula, eu vou dizer que essa atividade ela vale até sexta que vem. Quem já enviou, quando for olhar lá, ele já vai marcar dizendo que já foi enviado. Certo? Esclarecido aí? Se ele não disser essa informação, eu mando o PDF dizendo que já mandou. Beleza? Bom, com relação às notas aí, com relação aos trabalhos que está todo mundo aí perguntando, nós vamos ter uma nota para cada módulo. As notas vão ser compostas dos quizzes, certo? E de trabalhos, certo? A nota um ela vai ser composta por um trabalho sobre a origem e evolução da engenharia e a engenharia civil na UFC Crateús. Não é esse trabalho que já foi passado, certo? Não é esse trabalho que já foi passado que vai valer nota. Isso aí é a aula. Esse trabalho aí, ele vai ser uma resenha desses textos que vocês fizeram, de no máximo 2 páginas. Vocês vão ler lá os artigos e vão fazer uma redaçãozinha. Eu vou colocar lá o enunciado, vou colocar o modelo de arquivo, né, com as formatações padrão da BNT, espaçamento, tamanho de linha, recursos, são coisas que nós vamos aprender depois, como se deve trabalhar.
E vocês vão ter até o dia 25 de setembro para entregar essa resenha desses dois trabalhos, certo? Então, é uma resenha dos dois trabalhos que deverá ser entregue, certo? Em dupla. Essa nota um aí vai ser em dupla, beleza? Então, vocês já vão pensando aí quais são as duplas. Então, vão ser 26 duplas, são 52 alunos, né? E aí vocês vão entregar isso daí. A nota 2 desse primeiro módulo vai ser os 5 quizzes, referentes a cada um dos temas das áreas da engenharia civil e sua atuação, certo? E como eu já falei, vai ter até 3 dias após a data da aula. 3 dias para vocês. Tá de boa, galera? A aula é liberada na sexta-feira, 8 horas da manhã. Vocês têm até às 23 horas e 59 minutos lá do seu, da sua segunda-feira. Então, você tem todo fim de semana para ouvir o podcast enquanto cura alguma ressaca aí de alguma live, né? Ou você pode, na própria sexta, para não se preocupar, ou na segunda, certo? Que é após a data, não é 3 dias a partir da data, beleza? Acho que tá tranquilo aí, 3 dias. Pronto. E a nota 2 vai seguir o mesmo esquema. Vai ter um trabalho e vai ter os quizzes. Vão ser 3 quizzes sobre pesquisa científica, certo? Vocês vão ter lá a videoaula e vai ter um quiz, né, online, tá? Igual o que vocês já fizeram, alguns já fizeram, no caso, para ser entregue após a leitura ali assistir aquela aula. E aí vai ter um trabalho, certo? Aí o trabalho aplicando toda essa questão de redação científica, como é que você faz o Ctrl+C e o Ctrl+V, enfim. Eu vou sortear aí para vocês, né, um tema sobre as áreas da engenharia civil, que vocês já viram no módulo um. Só que aí vocês vão ter que buscar outras fontes, porque vocês vão aprender como é que faz uma busca de artigo científico na aula, para complementar aquilo tudo que vocês já viram, certo? Então, por exemplo, a Samira Timbó pegou lá para fazer um artigo sobre um determinado tema ligado à construção civil. Vamos supor que ela foi sorteada, ela com a sua equipe, certo? Esse também vai ser um trabalho em equipe. E eu digo assim, olha, faça um artigo, o artigo vai ter até 8 páginas aí. Eu vou dar todas as instruções, nós vamos entender. Se vai ter algum material que possa acrescentar nos temas dos podcasts. Júnior, na verdade, a ideia é justamente essa, né? Você adicionar material científico sobre aquele tema que você foi sorteado. Não vai ser a área pura da engenharia, como eu ia exemplificar agora. Vamos supor, a Samira e a equipe dela vai ficar com o tema gerenciamento da construção, é um subtema da construção civil. Aí eu digo, faça um artigo sobre práticas de sustentabilidade relacionadas à gestão da construção, certo? E aí você vai fazer uma pesquisa, né? Artigos científicos da área e fazer um breve ali um trabalho, depois vocês vão entender como é que é esse trabalho quando a gente discutir os conteúdos relacionados a ele. E aí você vai entregar esse trabalhinho, né, e apresentar na live de encerramento da disciplina, certo? Beleza? Depois a gente especifica melhor como é que vai ser esse trabalho para a gente começar a ver os conteúdos. Agora não dá para entender muito bem assim a natureza desse trabalho 3 ainda, dessa nota 3, porque vocês ainda não entendem bem o conteúdo. O que é que se espera desse processo? Ah, entendi. Você tá falando não do trabalho
mais de ampliar a. Beleza. Não, eu posso deixar lá um artigo, leitura complementar sobre cada área. Vou juntar isso daí aos. Vou juntar isso daí aos autos do processo. Beleza? Mas até aqui estão entendendo, né, galera? Vai ter o primeiro trabalho em dupla, com a resenha, certo? De até 2 páginas, é como se fosse uma folha, 2 laudas, frente e verso, com a padronização padrão. Padronização padrão, muito bom. E o segundo trabalho, não, já vai ser um pouco mais desafiador, vai ser um artigo compacto, que a gente chama, de até 8 páginas, com uma determinada formatação. E aí, o que nós vamos avaliar nesse segundo trabalho, como vocês vão ver, é mais o processo em si do que o produto, né? Se você usou a formatação adequada, se você soube fazer as citações corretas, se você trouxe ali os elementos que a gente aprendeu. Vai ser um TCC já? Não, não, um TCC não. Eu já tenho 5 TCC para orientar e corrigir. É, eu não quero mais 10 aí ou 20. Eu estou pensando aqui como é que eu vou. Isso, um treinamento, né? Um treinamento, não só para o TCC, que o TCC é a obrigação maior de trabalho científico que você tem durante a graduação. Mas, como a gente sabe, a gente tem diversas oportunidades de desenvolver pesquisa, extensão e docência dentro da universidade. E todo esse aparato que nós vamos desenvolver aqui, né, esse treinamento, como a Noemi colocou, vai servir para todas essas atuações. Professor, eu quero desenvolver um artigo científico com fulano de tal. Você já vai sair daqui com uma base de como é que deve se proceder para desenvolver essa questão. Óbvio que nós não vamos entrar nas minúcias de estratégias de pesquisa científica que a gente entra, por exemplo, na disciplina do TCC. Então, ó, vocês têm essa disciplina comigo aqui no primeiro semestre, aí vocês têm quinto e sexto semestre, projeto de construção de edifícios, sétimo semestre e quarto semestre, engenharia econômica no quarto e no sétimo semestre, gerenciamento, e no último ano ainda tem TCC aí comigo, né? Que é toda essa parte de mais, porque vocês já vão ter um fundamento de engenharia bem estabelecido, já vão saber as problemáticas, aí a gente vai trabalhar realmente, aí sim, Bernardo, o TCC, certo? A construção do TCC, beleza? Bom, esse trabalho geral da disciplina, eu vou colocar lá eu vou finalizar os temas, eu estava aqui escolhendo os temas, e aí eu não gostei muito de alguns, eu estou querendo ver outros temas, mas até sexta-feira que vem vocês vão saber quais são os temas e qual é o tamanho da equipe, também vai ser em equipe. Professor, pelo amor de Deus, diabo de tanto trabalho em equipe, né? Acostume-se, né? A engenharia é uma profissão extremamente complexa e você não vai conseguir trabalhar e fazer solução isolado, certo? Você pode, por mais que você tenha uma visão muito boa de todas as partes da engenharia, você não vai conseguir ser pleno em cada uma delas ao ponto de você conseguir desenvolver. Bernardo, eu mudei, não é que eu mudei de ideia, é até bom você ter lembrado isso, certo? Na configuração presencial, que estava todo mundo em caráter uso, né? Que a gente podia ter esse contato, eu podia escolher e vocês tinham que se virar, né? Mas agora não, agora vocês estão, muita gente, cada um na sua cidade. Então, é melhor que vocês conversem entre si, certo? Para se ajustar. Fulano mora na mesma cidade que eu, então vai ser uma mais facilidade da gente trabalhar juntos. Enfim, então vou deixar facultativo aí. Davi, eu vou postar lá o enunciado e dizer quantas pessoas são até a próxima semana, certo? Isso, Júnior. Cada podcast vai ter um quiz avaliativo, um podcast ou um conjunto, porque, por exemplo, é por tema.
né? O tema de construção civil, como eu falei, ele vai precisar de mais de um podcast, porque tem as suas sub-áreas ali muito específicas. Então, aqueles sistemas prediais com OSH é uma das áreas dentro da construção civil, beleza? Então, vai ser um por tema, ok? Então, aí, com relação à escolha dos componentes, pessoal, é mais isso. Agora, eu vou deixar com vocês, né? Porque é uma dificuldade a mais essa distância, essa interação. Então, vocês escolham aí quem mais vocês conseguem interagir nesse modo virtual, tá bom? Tudo ok até aqui, galera? Bom, a nossa bibliografia básica e complementar, só reafirmando aí, certo? Já está lá no nosso plano desde o começo, é a mesma, tá? Não teve mudança. Ah, e é isso, beleza? Essa nossa conversa de hoje era basicamente isso, certo? Só para a gente startar, tendo aí as regras do jogo bem definidas. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. A nossa reunião vai ficar gravada. Eu vou mandar um link do Cigar do YouTube, certo? Eu já vou abrir de novo essa atividade e aí eu vou checar se vocês conseguem ver ou não, se já enviaram a atividade, ou se é preciso eu mandar um PDF, como foi combinado. E se ligue, né, para vocês reporem, entre aspas, essa, essa tarefa do dia 20 de março. Quem não tiver feito ainda, beleza? Mais alguma dúvida, mais alguma questão? Bom, então deixa eu só dar uma geral aqui de quem está na nossa reunião hoje, certo? E aí a gente vai encerrando. Então tá aqui, eu estou vendo o Augusto, Analice. Eu vou até chamando aqui, pessoal, porque aí quem eu não conseguir enxergar, por favor, dá um toque aí no chat, tá bom? Então, ó, não, Aguinaldo, não estou vendo aqui. Alan, tranquilo, Bernardo. Aline, tem o Alan Cícero e o Alan Oliveira também, certo? Analice, tá aí. Ana Vitória, Jamile, não tá aí. Ou tá? Cadê? Deixa eu ver aqui. Jamile tá aí. Noemi tá aí. Antônio Costa, Edson Mota. Olha aí, rapaz. O cara perdeu lá a vaga dos 45 do segundo tempo, hein? Ah, deixa eu ver aqui. Antônio Edson, tá aí? Antônio Lucas. Ah, tá aí sim. Então, Antônio Lucas, não tô vendo. Antônio Como é que é esse nome, hein, macho? É Luque Ah, fala aí, macho, como é teu nome para aprender? Bernardo tá aí. Bruno, Carlos Davi, Eliardo, Edvan, tá aí o Edvan? Francisco Edvan, Francisco Ítalo.
Francisco Josué, Leonardo, Gé Anderson, não, Gé Anderson, ele aproveitou. Ó, Ítalo. Opa, teve um Ítalo aí que é o Francisco Ítalo ou é o Ítalo Vieira que levantou a mão aí? Ah, tá aí também, né? Isamara Heitor, João Mateus, não tô vendo. João Vitor Pimentel tá aí, já levantou a mão aí. João Vitor Rodrigues, beleza, Leonardo, já anotei aqui. João Vitor Souza, João Vitor Teles, Kaique, não tô vendo. Ludmila, não tô vendo. Luiz Henrique, Manuel Márcio, tá aí. Maria José, não tô vendo. Rosana, não tô vendo. Já anotei, Márcio. Manuel Márcio. Virna tá aí. Marília tá aí. Matheus Lima. Matheus Soares tá aí. Tá, Matheus Soares. Não, Matheus Costa. Matheus Soares tá aí também? Nicolas tá aí. Olavo, não tô vendo. Passei esse aí, galera. Tá acabando já. Paulo Vitor, Rafaela, Rodrigo, não tô vendo. Não tô vendo. Samuel Nepomuceno tá aí. Samira tá aí. Stephanie, Vitória. Não tô vendo o Alisson. Não tô vendo aqui o Wesley. O Alisson e o Wesley não tô vendo. Maiara Lima. O que é que tem tu? Eu te pulei, foi? O Wesley não. O Langley tá aí. Maiara é porque tinha entrado depois, Maiara. Isso não tá na hora. Maiara, Levi e o Frankson. Não é que eu te pulei, não. Tu lembra que não tava na lista, né? Eu adicionei depois. Por isso que ficou lá no final. Olha aí o Frankson. Nem foi o último, acho. Bom, pessoal, então é isso, né? Bom dia a todos. Espero que tenha sido esclarecedor, que a gente possa. A nossa regra aqui é se comunicar, pessoal. Não se restringam com isso, né? Se comuniquem, até porque até o WhatsApp da gente vocês já tem lá por causa do grupo, né? Então não tem muita escapatória.
Se for esse o caso, se for essa necessidade, uma comunicação agora, de boa. Arrocha lá, vaqueirão. Como é que tu vai buscar um gado na hora dessa, macho? Tem que buscar 4 horas da manhã, macho. Uma hora dessa que já tem que estar liberado, já. Deixa de queixo. Então, bom dia para todo mundo aí, bom fim de semana, certo? E vamos se comunicando. Aí, vai matar os bichos, Bernardo. Valeu, pessoal. Até a próxima.